Martelo batido e Vasco e Nova Iguaçu nesse próximo domingo às 4 horas da tarde será no Maracanã. Acabou de terminar agora uma reunião com representantes da Ferj, do consórcio, do Vasco da Gama e do Nova Iguaçu. Em breve a Ferj estará ratificando e confirmando o local do segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Tudo isso você não verá aqui assim não, fica calmo, fica tranquilo, verá no vídeo que gravamos e deixamos prontinho a você. Só quis começar com essa introdução, tirei os dias de férias e amanhã já estamos de volta lá no nosso estúdio, mas é claro, fica aí ligado com todas as informações de tudo que aconteceu nessa manhã agitada aqui no nosso Vasco da Gama. Porém, confirmado, Vasco e Nova Iguaçu será Maraca. Olha, domingo todos os caminhos te levam para o Maracanã. Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma quinta-feira muito aguardada, uma quinta-feira muito esperada e uma quinta-feira principalmente decisiva, pois hoje até às 4 horas da tarde será decidido onde estará acontecendo a partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu neste próximo domingo, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Inclusive, a chance é grande de eu estar aqui já neste momento, neste horário, aliás, que você está assistindo ao vídeo, com a certeza de qual local estará acontecendo essa partida. E muito provavelmente será sim no Maracanã, no estádio jornalista Mário Filho. Estou gravando esse vídeo por volta da 1h30 da tarde. A reunião nesse momento está acontecendo no Maracanã, entre a Ferj, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, representantes do Nova Iguaçu, representante do Clube de Regatas Vasco da Gama e representante também do consórcio. Essa reunião tem por objetivo realmente definir e convencer o consórcio de que o jogo possa acontecer no grande palco do futebol carioca. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, porque olha, vascaíno, é cada coisa louca que acontece e é de fato, né? O próprio Flamengo e Fluminense, o próprio consórcio do Maracanã, enforcando uma corda no seu pescoço. Porque nestas últimas horas a Ferj já tirou de si a responsabilidade e a culpa, deixando bem claro que quer que o jogo venha a ser realizado no Maracanã. O Nova Iguaçu se juntou ao Vasco da Gama e também evidenciou o seu desejo de que as semifinais do Campeonato Carioca venham a ser realizadas no Maraca. No caso, além de Vasco, Nova Iguaçu e Ferj, o governo do estado do Rio de Janeiro ontem, através do Cláudio Castro, também confirmou que o Maracanã está aberto para esse segundo jogo das semifinais. Ou seja, o único que ainda não se manifestou é o consórcio. Está nas mãos deles. Está nas mãos de Flamengo e Fluminense definir onde estará acontecendo esse jogo de volta das semifinais. Mas a gente vai trazer tudo a vocês aqui agora, neste Fala Gigante. Vamos falar também sobre algumas informações envolvendo o mercado da bola. Temos novidades importantes a trazer aqui a vocês neste vídeo. Neste Fala Gigante já muito movimentado e agitado nesta tarde de quinta-feira, você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, né? Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Corda Vascão às 7 horas da manhã. O Fala Gigante também sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, você aí que não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Tranquilo, torcedor? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, né, este Fala Gigante, falando sobre a situação do Maracanã. Porque após tudo o que aconteceu ontem, quarta-feira, as últimas atualizações foram realmente muito surpreendentes, porque mudou o rumo da história. Ontem, ao meio-dia, a Ferj divulgou o local da partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. E o local definido pela Ferj, em consenso com a Nova Iguaçu, foi o Estádio da Cidadania, também conhecido como Estádio Raulino de Oliveira, o estádio do Volta Redonda. A partir do momento que a Ferj divulgou o local do jogo, o Vasco já emitiu uma nota oficial, assim, como a gente pode dizer, né? Descendo a lenha na dupla Fla-Flu, vamos trazer um português claro, se revoltando, colocando ali aspas como, por exemplo, encastelados, deixando bem claro que Flamengo e Fluminense são dois clubes nobres e que só pensam em seus benefícios próprios, deixando de lado o palco do futebol carioca das semifinais do campeonato
carioca. E a partir dessa nota tudo aconteceu, né? A partir dessa nota muitas movimentações da imprensa, teve Sport TV comentando, né, sobre aí de fato o desrespeito do consórcio do Maracanã não respondendo à solicitação do Nova Iguaçu e fazendo com que o jogo de volta das semifinais viesse a acontecer no estádio Raulino de Oliveira. Teve manifestação do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após acusações, evidenciando que Cláudio Castro teve sim ali um papel, uma participação interna para que o consórcio não liberasse o Maracanã para a dupla Fla-Flu. Aí logo após essa acusação, o próprio governador fez questão de se manifestar e abrir o Maracanã para Vasco e Nova Iguaçu nesse próximo domingo. Então muita coisa aconteceu nessas últimas 24 horas. E foi fechado esse ciclo, né, de quarta-feira com a última nota do Vasco, a cereja do bolo, que foi um Vasco e Nova Iguaçu juntos se manifestando que após uma reunião que aconteceu na noite de ontem, reiterando o entendimento de jogar no Maracanã nesse próximo domingo. Tanto Vasco quanto Nova Iguaçu querem atuar no estádio Jornalista Mário Filho. Foi assim que se fechou a quarta-feira e se iniciou a quinta-feira com outra nota, a nota da FERJ. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através aí do seu site oficial, disse assim, ó, com o único objetivo de esclarecer ao torcedor a nova posição sobre o local da semifinal Nova Iguaçu e Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro informa, em atenção à revisão do Nova Iguaçu referente à sua posição como mandante, trataremos do assunto na expectativa de que Maracanã também possa rever sua posição. Como já afirmado, a FERJ não pode se opor à legitimidade do Nova Iguaçu e nem a do consórcio. A FERJ clama pelo entendimento, harmonia e benefício de todos. Para a FERJ, nenhum problema, obstáculo ou dificuldade em tentar acatar a possibilidade de mudança do jogo para o Maracanã e fará esforço nesse sentido ainda nesta manhã, junto às partes envolvidas, irá ao Maracanã para diálogo, acompanhado do Nova Iguaçu e também do Vasco. Acreditamos que inexiste impedimento intransponível para a convergência do bom senso e solução. Ou seja, a FERJ confirma em nota oficial que também estaria fazendo de tudo para levar esse jogo para o Maracanã. De fato, sim, está fazendo, pois a FERJ quer que esse jogo também aconteça no estádio Jornalista Mário Filho. A FERJ é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E seria uma loucura a FERJ, como a Federação Carioca, querer levar um jogo das semifinais do Campeonato Carioca para longe do Maracanã, sendo que o Maracanã é uma praça do Rio de Janeiro, é um bem do Carioca, não tem sentido algum. Então, a FERJ prefere que Nova Iguaçu e Vasco seja no Maracanã, o Nova Iguaçu prefere que esse jogo seja no Maracanã, o Vasco prefere que esse jogo no Maracanã, e não à toa agora, neste momento que estou gravando o vídeo, está acontecendo esta reunião no Maracanã. A FERJ levou, né, alguns também dirigentes, né, claro, para esta reunião, alguns representantes que fica até do outro lado da rua para chegar no Maracanã da FERJ e apenas atravessar a rua que já chega, porém foi um comboio com o presidente da FERJ junto à EPM a caminho do Maracanã para esta reunião. Além disso, também estão presentes representantes do Nova Iguaçu, representantes também do Vasco da Gama para buscar aí esse diálogo de entendimento e levar esse jogo para o Maraca. Pelo lado do Vasco da Gama temos alguns representantes, como o consultor jurídico da SAF, Targuino de Araújo, VP de comunicação, Felipe Siqueira, estão representando aí o Vasco da Gama nessa reunião, junto à FERJ, ao Nova Iguaçu e ao consórcio que está acontecendo agora. Uma reunião aí extraordinária, né? Uma reunião aí que tem esse papel de urgência, pois até às 4 horas é o horário limite para definir o local dessa partida e logo, né, de forma até mesmo urgente, começar a venda de ingressos. Vasco e Nova Iguaçu estão muito otimistas em utilizar o Maracanã. Já está tudo pronto aí, né? Tanto pelo lado do Vasco, quanto pelo lado também do Nova Iguaçu, pela venda de ingressos. É só liberar que já está tudo engatilhado para começar a venda dos ingressos para o Maracanã. A previsão é que as vendas já comecem a ser abertas agora, quinta-feira, para esse jogo de próximo domingo. Há um otimismo grande internamente para que o jogo aconteça assim no estádio Jornalista Mário Filho. Porém, não será fácil, né? Porque o consórcio não quer e não vai liberar com certa facilidade para que esse jogo aconteça no Maracanã. Inclusive, agora há pouco a gente teve informação que chega, na minha opinião, assim, sincera, chega a ser patética. Hoje, o Flamengo, que é hoje, né, o concessionário do Maracanã, após a insistência do Vasco da Gama em levar essa partida contra o Nova Iguaçu para o Maraca, ele está alegando, ele embasa-se, né, no caso, em uma outra negativa para negar o pedido do Vasco da Gama. O Flamengo se baseia em um artigo do RGC, que é o Regulamento Geral de Competições da CBF, que vedaria uma espécie de apropriação de mando. O Flamengo ele se apropria desse seguinte artigo, ó, abre aspas, vou ler aqui a vocês. O clube que queira deslocar partidas para outro estádio deverá demonstrar que de maneira nenhuma esta prática representa prejuízo ao equilíbrio técnico da competição, prevalência do interesse econômico particular do clube em detrimento dos aspectos técnicos da competição, prejuízo da presença dos torcedores do clube mandante no estádio acolhido,
privilégio de qualquer natureza em favor do clube adversário, como inversão ou comercialização de mando de campo. Caberá à DCO a aprovação ou rejeição do pedido, com base na análise dos critérios estabelecidos, além de outros aspectos técnicos e logísticos envolvidos. Ou seja, torcedor vascaíno, a partir desse artigo que eu li a vocês, o que significa? Que Flamengo, sim, o Flamengo está alegando inversão de mando para que o Vasco não atue no Maracanã nesse próximo domingo. Então o Flamengo, como concessionário do Maracanã, o Flamengo hoje como representante do consórcio do Maracanã, o Flamengo alega uma inversão de mando caso o Vasco e Nova Iguaçu atuem no Maracanã nesse próximo domingo. Sabe, porém, qual é, né, a grande comédia? Porque eu tenho que falar isso, é uma comédia, não tem como, isso é comediante. No caso, hoje, o Flamengo atuou no Campeonato Carioca e durante todo o Campeonato Carioca. Não foi um jogo, não foi 2 jogos, foram todos os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, foram realizados no Maracanã. O Flamengo, de acordo com a matéria que foi feita agora há poucos dias atrás, pode ser campeão carioca jogando todas as partidas no Maracanã pela 3ª vez. O Fluminense foi o pioneiro nisso. Em 2020, o Flamengo acumulou 13 partidas no Maracanã, jogando todos os jogos no estádio jornalista Mário Filho. Por quê? Porque há um documento na FERJ, né, que prevê e protege os mandantes, em jogar no Maracanã. Porque o Maracanã é visto pela FERJ, é colocado lá no regulamento da Federação Carioca, como um campo neutro. Ou seja, o Maracanã não é um campo do Vasco, o Maracanã não é um campo do Flamengo, não é um campo do Fluminense. Quando está lá Maracanã, não está estádio do Flamengo, estádio do Fluminense, está campo neutro, está estádio do Rio de Janeiro. Diferente, né, de quando está lá São Januário, aparece estádio do Vasco da Gama, estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. Maracanã, não, campo neutro. Então, o Flamengo, quando jogou contra o Madureira, por exemplo, na última rodada da Taça Guanabara, onde foi campeão, o Flamengo jogou contra o Madureira com o mando do Madureira no Maracanã. Mas é o quê? Campo neutro. Não é a casa do Flamengo. Não é a casa do Fluminense. Mas aí o Flamengo quer alegar que o Vasco jogar contra o Nova Iguaçu no Maracanã vai ser aí uma venda de campo, uma inversão de campo. Então olha como esses caras são loucos. Tipo, de verdade, eu tenho que falar desse jeito. Olha como esses caras são loucos. Porque o regulamento, primeiro, diz que Flamengo e Fluminense não tem casa e que o Maracanã é campo neutro. Cai por terra todo o argumento onde eles dizem que o Maracanã é deles. Porque não é. É campo neutro. E aí eles se enforcam. Quando eles se enforcam? Quando eles dizem que o jogo de volta das semifinais, ser no Maracanã, será um mando do Vasco, eles dizem que o Maracanã é nosso. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Flamengo, ele alegando inversão de campo, inversão de mando, quando o jogo das voltas das semifinais com o mando do Nova Iguaçu acontece no Maracanã e para eles será o mando do Vasco, eles estão dizendo que o Maracanã é do Vasco da Gama. Tá entendendo o que eu tô falando? Como esses caras se enforcam nas próprias piadas que eles dizem? A loucura que é? Então é realmente muito engraçado. Não é complicado, é engraçado. Porque eu acredito que se pega aí um departamento jurídico um pouquinho melhor, eles são engolidos. A dupla Fla-Flu é engolida. Porque não há argumento. É ridículo alegar inversão de mando sobre o Maracanã e, acima de tudo, é ridículo alegar inversão de mando no momento que o Flamengo não atuou um jogo do Campeonato Carioca longe do Maracanã. As 13 partidas do Flamengo, os jogos do Flamengo, como visitante, foram feitos no Maracanã. Então é muita loucura, gente. É muita loucura. Realmente é muita loucura. Mas, enfim, expectativa é que nessas próximas horas aí venha a ser definido. Expectativa é que nessas próximas horas se confirme que Vasco da Gama e Nova Iguaçu venha a ser realizado no estádio jornalista Mário Filho. Tranquilo, torcedor? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha sobre isso. E como eu sempre gosto de mostrar aí a imagem a vocês, quero que vocês deem uma olhada nas palavras do jornalista Rica Perrone. Gosto muito das palavras dele, onde ele diz sobre essa bagunça que hoje é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ele fala, né, que é uma loucura. Estamos na quinta-feira e até o momento não ter definido onde estará acontecendo Vasco e Nova Iguaçu pelas semifinais do Campeonato Carioca. Se tem um clube que tem a capacidade de falar assim, ó, eu vou tomar uma medida radical aqui, é um clube que é uma SAF. Então, assim, Vasco, sai fora do campeonato. Deixa o Campeonato Carioca sem semifinal. Você vai desmoralizar o Campeonato Carioca. Ah, mas eu posso tomar uma multa. Foda-se, tu é rico. Tu não tem dinheiro de investidor, o caralho. Nada dessa merda. Foda-se. Ah, não tem onde jogar quinta-feira. Você não tem... Vai pra puta que eu parei, não vou me jogar essa porra. Então, assim, o Vasco foi roubado, prejudicado. O Vasco não consegue jogar no Maracanã, com o governador dizendo que tem que jogar no Maracanã. O Flamengo e o Fluminense tem um ponto, porque eles têm a porra da licitação, que não deveria estar na mão deles, mas está nas mãos deles. Então, eles que decidem. Etc. Tem uma série de situações. Agora, não dá pra quinta-feira o Vasco tá fazendo reunião pra discutir onde é que vai ser a semifinal do Carioca.
Isso não dá para acontecer. Isso tinha que estar resolvido muito antes. E esse bom senso tem que partir da federação. O que não dá para aceitar é que o campeonato, o que o futebol brasileiro entregue pro torcedor numa quinta-feira, não saber onde é a semifinal no sábado, no domingo. Isso não existe, isso é uma pataquada. Em qualquer lugar do mundo, aqui eu tô na Tailândia, você acha que o campeonato da Tailândia não tem essa zona? Cara, alguém precisa meter o pé. Alguém precisa falar, não vou jogar essa porra. Foda-se. E o ano que vem eu tô fora. Ah, tem muito, foda-se, eu não vou jogar. Foda-se. Meu calendário, eu sou rico, eu não preciso dessa merda, não vou jogar. Vou jogar amistoso pelo mundo. Não vou jogar essa merda. E aí alguém vai sair contigo, alguém lá no sul vai se revoltar e falar, o Grêmio também não vai. Aí o Bahia fala, também não vou jogar estadual. E aí é que vai começar uma mudança pra acabar com esta merda que são os campeonatos estaduais, que pra quem conhece um pouco de bastidor sabe, o campeonato estadual é um grande esqueminha político pra se manter os poderes no futebol. Porque a base de votação está nas federações. É só isso. No dia que os estaduais acabarem, não só vão acabar os estaduais, vai acabar a força política do pequeno dirigente de federação de clube pequeno, que na verdade é um grande de uma ligação política cheia de interesses que não tem nada a ver com futebol. Esse é o ponto. E esse é o ponto que ninguém pode enxergar, porque tá escondido por debaixo do tapete, e é o ponto que clube nenhum tem culhão pra fazer, porque tá todo mundo com a porra do rabo preso. Então, Vasco, se você não tem rabo preso, se você é rico, se você não precisa disso, por que não ser o primeiro a falar, você quer saber? Fiz essa semifinal, não vou jogar porra nenhuma. Que diferença vai te fazer? Então, realmente, vascaíno, é uma grande loucura. É engraçado, desculpe te falar, chega a ser engraçado porque é uma grande piada. Não há argumento, não há justificativa, é apenas o fato de tentar levar o Maracanã para longe do Vasco da Gama. E não vão conseguir. O Maracanã é nosso. E só para avisar a Flamengo, a Fluminense, a todos que hoje administram o estádio Jornalista Mário Filho, mandando o jogo no Maracanã, no Newton Santos, no estádio Raulino de Oliveira, no Cafuné do Judas, em qualquer lugar o Vasco da Gama será a maioria contra a torcida do Nova Iguaçu. Não adianta. Não adianta, não tem lógica o que vocês estão falando e chega a ser cansativo falar sobre isso. Para fechar o vídeo, falar sobre duas coisas aqui rápidas com vocês. A primeira é sobre um atacante, inclusive, do Nova Iguaçu, Carlinhos. Lembra dele? Esse jogador que pertence ao Nova Iguaçu, é o camisa 9 do atual clube da Baixada Fluminense, dos grandes destaques aí deste campeonato carioca, com 9 gols marcados. Então, esse atacante esteve sim na mira do Vasco da Gama, porém o que aconteceu? O Vasco trouxe um atleta com características do Carlinhos, que é o Cleiton Silva, está dando entrevista coletiva agora e deu, né, na parte da tarde desta quinta-feira. A gente vai falar sobre essa entrevista coletiva somente à noite. Então, pelo fato do Vasco ter contratado o Cleiton Silva, esqueça Carlinhos. De fato, houve contato inicial entre Alexandre Matos e o staff do jogador, porém, após a contratação do Cleiton, o Vasco não conversou mais com o seu empresário. Ou seja, tudo indica, né, que o Vasco da Gama não o contrate para esta temporada de 2024, visto que já contratou um atacante com as características do jogador, o Cleiton Silva, que veio do Casa Pia de Portugal. Informação importante. E para fechar o vídeo, né, eu sei que isso aconteceu só na terça-feira, 2 dias atrás, mas já que estamos falando sobre atacante, estamos falando sobre Alexandre Matos, teve um atacante aí que, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, aqui no Rio, inclusive, ele foi perguntado sobre o Vasco, e ele é vascaíno. Ele falou sobre o Vasco da Gama de uma forma apaixonada e evidenciando que é um sonho dele em vestir a camisa. Sabe quem é? Deivinho, o Daverson. Daverson falou sobre o Cruz Maltino lá pro canal, né, dos nossos grandes amigos do BTB Esporte. E o Daverson, ao ser perguntado sobre o sonho em vestir a camisa do Vasco, ele não fugiu não. E até revelou que rolou ligação aí do Alexandre Matos. Tem coisa aí? Tem coelho nesse mato? Tem caroço nesse angu? Dê uma olhada aí nas palavras do Daverson. Um pouquinho sobre o Vasco. Nós cobrimos aqui todos os times do futebol brasileiro, mas nós temos muitos vascaínos aqui no nosso canal. E sempre quando a gente fala de reforço, principalmente no ataque, muitos torcedores do Vasco pedem a sua vinda. O que você acha? Será que nós teremos um dia o Daverson no Vasco? Cara, eu nunca escondi isso. Ao respeito ao Cuiabá, que é o meu clube, ao presidente Cristiano, que me apostou em mim, o treinador Antônio, que hoje está no Corinthians. Cara, eu nunca escondi que eu sou vascaíno, né? Meu sonho é se um dia vestir essa camisa, né, que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada do Vasco. Eu vejo os jogos dos Vasco, eu acompanho, né? Tá com uma grande equipe, né? Alexandre Matos, que me levou pro Palmeiras quando eu estava no Levante, né? Hoje ele está lá, né? Esse dia ele me ligou aí,
de câmera, tava os torcedores do Vasco, os caras ficaram loucos, né? Mas ao respeito ao Cuiabá, um clube que deposita todo mundo pra mim, eu tenho mais um ano de contrato aqui, né? Então acho que falar no Vasco, quem sabe, aí no final do campeonato, né? Não sei se eu vou renovar, não sei se eu vou sair, né? Mas tá na mão do Senhor. E o desejo de jogar no Vasco continua sempre, que é meu time de coração. Seria bom ter o Deivinho no Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Torcedor, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas, né, o segundo vídeo desta quinta-feira. Voltaremos já com Boa Noite Gigante, falando sobre Maracanã, falando sobre semifinal de Campeonato Carioca, venda de ingressos e muitas outras informações. Então, contamos aí com você. Se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajude o nosso crescimento e, como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaína.